Olá, eu me chamo Kleber Castro, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil. Ministro aulas no curso de Gestão Ambiental, mais especificamente a disciplina Planejamento Ambiental, e vou expor aqui a minha comunicação intitulada Planejamento Ambiental no Pensamento Geográfico de Marcelo Lopes de Souza. Bom, o trabalho versa sobre a conceituação do planejamento ambiental a partir da produção acadêmica desse geógrafo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Marcelo Lopes de Souza. A temática ambiental e a problemática ambiental, as mudanças climáticas, tem incitado uma maior discussão sobre compreensões teóricas e pressupostos práticos para a implementação de políticas e para a gestão pública na área ambiental. E uma dessas áreas, um desses temas, tem sido o planejamento ambiental. O professor Marcelo Lopes de Souza é um geógrafo que vem é, tratando inicialmente de temas ligados ao planejamento urbano, ao planejamento e à gestão das cidades. Então, ele já traz uma discussão sobre o que seria planejamento, como o planejamento deveria ser feito, quais as relações entre a nossa atual maneira de fazer planejamento e a configuração política, os sistemas políticos, sobretudo a democracia liberal, atuais. E ao mesmo tempo que o professor faz uma análise sobre esses fenômenos, ele também apresenta uma proposição de um planejamento que promova o processo de democratização, que promova uma maior participação de todos os cidadãos no processo decisório. Mais recentemente, sobretudo a partir da pandemia, o geógrafo brasileiro vem produzindo estudos sobre a questão ambiental propriamente dita, né? Uma perspectiva geográfica de um estudo ambiental. Então, o professor Marcelo Lopes de Souza apresenta uma ampliação da noção de ambiente, e é a partir dessa ampliação que eu propus essa comunicação para refletir sobre o planejamento ambiental, inicialmente a partir de uma perspectiva mais ampliada do que seria o ambiente, e o pressuposto teórico trazido por Marcelo Lopes de Souza procura romper com o que ele chama de uma divisão, uma cisão entre o que seria o ambiente natural, portanto, o que seria o meio ambiente, do que seria as relações sociais e a cultura produzida pelos indivíduos em sociedade. Essa tentativa de superação dessa cisão geraria então uma noção mais ampliada do que seria o ambiente. E o ambiente, para o professor Marcelo Lopes de Souza, é uma categoria que integra essa dimensão natural sem o humano, que conceitualmente ele vai denominar de dimensão geobiofísica, né, que integraria então o universo geológico, o universo geográfico, o universo biológico, a fauna, a flora e todos os fenômenos físicos, climáticos, espaciais. E essa dimensão geobiofísica, então, na concepção de ambiente, estaria integrado à sociedade, composta por indivíduos humanos que, como ressalta o professor Marcelo Lopes de Souza, são também animais, né? Nós também, seres humanos, somos também animais e estamos também subjugados às leis naturais, às leis físicas, às leis biológicas. Mas nós, enquanto indivíduos sociais, também nos organizamos e vivemos a partir desse meio geobiofísico e o transformamos e também nos adaptamos a ele. E também atribuímos a ele significados, né? Um grande exemplo disso é como, no âmbito das religiões ou das mitologias, fenômenos da natureza ou o próprio sol são considerados seres sagrados ou são considerados manifestações do divino. Isso mostra como os seres humanos, enquanto animais, produzem também significados e vivem, né, envoltos desses significados
que são significados que têm um rebatimento também ambiental. Então, nessa perspectiva, o ambiente é visto não como uma natureza que precisa ser preservada, mas como o espaço da própria vivência da sociedade, né? Então, essa mudança de concepção, essa ampliação dessa concepção vai ter um rebatimento também na própria concepção de planejamento. Partindo para a concepção do que seria planejamento, para o autor que eu trago a proposta de estudá-lo, primeiro que ele traz uma perspectiva do planejamento como uma atividade corriqueira do ser humano. Nós vivemos, enquanto seres racionais, nós vivemos planejando, né? Planejando o nosso dia a dia, planejando o nosso futuro. E na dimensão política também está presente ali tecnicamente, mais precisamente, o fenômeno do planejamento, o processo, né, do planejamento de decisões sobre o futuro, decisões sobre o que fazer com o aspecto coletivo da sociedade. Então, o Marcelo Lopes de Souza faz uma crítica muito profunda sobre um planejamento na democracia liberal, na democracia representativa liberal. Ele vai dizer que o planejamento nessa democracia, que é a democracia aqui no Ocidente, e a gente observa de maneira mais prevalecente contemporaneamente, esse planejamento é feito por especialistas e na democracia representativa, os representantes agem em nome daquelas pessoas as quais eles representam. Mas essas pessoas, o único dever político delas é eleger esses representantes e definir esses especialistas que vão tratar desses assuntos. E não há uma participação direta, não há uma presença política no processo decisório. Então, essa concepção de planejamento na democracia liberal, para o Marcelo Lopes de Souza, diminui a possibilidade de democratização, porque, na verdade, a sociedade não vive um sistema democrático, ela viveria um sistema autocrático, onde as pessoas eleitas e os técnicos que trabalham na gestão pública decidem aspectos da coletividade sem ouvir essa coletividade e sem que essa coletividade participe de maneira integral. Essa perspectiva teórica me trouxe muitas reflexões sobre sobretudo a realidade brasileira, que é a na qual eu atuo e a qual eu estudo com mais intensidade, e chama a atenção um fenômeno que é o fenômeno da não efetividade de políticas públicas e de uma gestão ambiental pública eficiente no Brasil. Ainda que no Brasil tenha uma série de instrumentos normativos, legais e programas, projetos públicos voltados para a questão ambiental. Mas o que a gente observa é uma ineficiência desse arcabouço de instrumentos e de normas que faz com que a questão ambiental, por exemplo, não seja considerada de maneira efetiva na política brasileira. Nós temos uma série de problemas ambientais, o modo de produção vigente no país contribui para essa problemática ambiental, para o adensamento das mudanças climáticas causadas pela atuação humana. E então, ainda que haja políticas e ainda que existam leis, essas leis não têm efetividade, esses instrumentos não têm efetividade. Então, a partir da perspectiva do autor que eu trago para subsidiar essa proposta de estudo, a gente pode observar que o planejamento precisaria então passar por um processo de democratização, né? A questão ambiental, assim como as outras dimensões da vida coletiva e da vida pública, precisa passar por um processo de democratização. Precisa haver uma efetiva participação direta de todos os cidadãos sobre essa temática, né? E todos os cidadãos participariam, então, nessa perspectiva, com os seus saberes, com os seus interesses, com a sua força de influência no processo decisório. Então, somente com um planejamento democratizado é que viria a efetividade do cuidado com o ambiente. Lembrando que esse ambiente, na obra do geógrafo Marcelo Lopes de Souza, é um ambiente ampliado, é um ambiente que abarca todo o espaço da vida humana e da vida não humana também. Então eu espero que o meu trabalho tenha contribuído para o evento e desejo um bom evento a todos.